Vida Longa CBN. Doutora Helena, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um grande prazer estar falando com vocês hoje. Muito obrigada, por aceitar o nosso convite para tratar de um assunto que deveria ser mais fácil, mas por que é tão complicado? Aceitar elogios. Nem sempre as pessoas aceitam da forma correta ou o elogio não é feito da forma correta, doutora? Acho que as duas coisas às vezes, né, Patrícia? A gente sabe que o elogio, ele é gostoso de receber, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente tem medo de fazer os elogios e também, às vezes, a gente fica inseguro ao receber. E como reagir diante desses elogios, não é mesmo? É verdade. E tem situações assim tão diferentes e às vezes até complexas, porque você já fez um elogio para uma pessoa e a pessoa, nossa, como você está bem vestida, você está tão bonito, está tão bonita, e a pessoa fala, imagina, tirei a primeira roupa que eu vi no armário. E a pessoa ficou horas se arrumando para isso, né? E às vezes a gente fica assim, poxa, mas ela está tão bonita, porque não tô não, são seus olhos. Por que às vezes é tão difícil? A pessoa se prepara para receber um elogio, mas quando ela recebe, ela fica tímida ou não aceita. Olha, Patrícia, é importante a gente compreender que o jeito como cada um de nós recebe o elogio fala um pouco da sua vida pessoal, da sua história pessoal, da sua criação, dos valores que nos foram ensinados e um pouco também sobre o sentido que o elogio tem na nossa cultura, não é verdade? Uhum. Existem alguns lugares, por exemplo, que você ser elogiado, se você receber o elogio prontamente, isso não é tão bem considerado, como, por exemplo, na cultura japonesa, certo? No Brasil, a gente tem muitas vezes uma certa dificuldade de receber os elogios, porque as pessoas, primeiro, não são acostumadas a serem tão valorizadas de modo público, para começar, né? E, em segundo lugar, é comum que as pessoas tenham receio de serem vistas como arrogantes ou de estarem com um excesso de vaidade. E aí a resposta que é emitida é essa resposta que tenta mostrar algum tipo de modéstia diante daquele elogio. Um pouco de medo de parecer convencimento, sabe? Uhum. Sei. Agora, existe uma linha tênue, doutora, entre o elogio e a chamada, conhecida bajulação? Existe sim. E isso é bem interessante, Patrícia. O elogio, ele diferencia-se da bajulação por um aspecto muito interessante, que o elogio, ele é sempre verdadeiro, ele é sincero. Então, o elogio, ele é feito a partir de um sentimento sincero sobre alguém ou sobre algum comportamento da pessoa. E também o elogio é feito no momento adequado e do jeito adequado. A bajulação, ela é um tipo de elogio que é, na verdade, ou exagerado em relação ao que a pessoa fez, ou num momento que não seria um momento adequado, ou às vezes numa situação e com um tipo de palavras que não seriam considerados apropriados também. Além do que, a bajulação geralmente visa alguma recompensa e o elogio não. Como é que a pessoa consegue diferenciar? Olha, tá aí um grande desafio, né, Patrícia? Porque quando a gente ouve o elogio, às vezes a gente se pergunta, será que isso é sincero? Né? Será que isso realmente está dizendo do que a pessoa pensa sobre mim? E é muito interessante a gente observar quem é essa pessoa que está fazendo esse elogio, qual é a relação que a gente tem com essa pessoa, porque essa relação vai demonstrar se existe uma proximidade ou não, se essa pessoa de fato está falando sobre algo que ela tem conhecimento para falar, né? E
também é interessante a gente se perguntar se um elogio é feito, por exemplo, em relação a um esforço que eu fiz, e alguém vira para mim e fala: Nossa, como você se empenhou, parabéns, né? E Uhum. se de fato eu percebo que eu fiz esse esforço, né? Eu percebo que eu utilizei o meu tempo, eu investi a minha energia para fazer alguma coisa, aquele elogio tem tudo para parecer alguma coisa realmente sincera. Mas se eu percebo que essa pessoa está me falando algo que aparentemente está deslocado do que eu realmente fiz, ou está exagerado em relação a uma característica minha, aí a gente tem um indicativo mais provável de que a gente está falando mais de uma bajulação. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar um elogio. Mesmo sabendo que teve um esforço, teve um trabalho que merece, elas sempre acham que não merecem. Sabe, aquelas pessoas que não sei se elas são umas pessimistas, como a gente chama. Nossa, eu fiz um trabalho tão bonito aqui, será que alguém vai elogiar? Ah, não, eu acho que não. Não, se parar para pensar direito, nem foi tão bom assim. Tem pessoas que são assim, não tem, doutora? Tem sim, Patrícia. E o elogio, ele toca em lugares que são muito especiais na gente, mesmo sem a gente perceber. Porque o elogio, de alguma forma, ele fala um pouco da nossa autoestima, ele fala um pouco do nosso alto valor, da imagem que a gente faz da gente mesmo. E esses aprendizados sobre a nossa autoestima, por exemplo, são aprendizados que a gente desenvolve durante toda a nossa vida, né? Desde que a gente é muito pequeno, quando a gente começa a ser observado pelos adultos que nos criam, quando a gente começa a receber dessas pessoas as respostas em relação aos nossos comportamentos e às nossas características. Então, a gente vai sendo ensinado durante a vida a ter mais facilidade ou mais dificuldade de reconhecer e lidar com os elogios que a gente recebe. O elogio, ele tende a ser até um facilitador para a comunicação social como um todo, doutora. Você se coloca muitas vezes no lugar do outro para fazer e para receber um elogio. Você cria empatia, simpatia com o elogio. Isso melhora o convívio familiar, o convívio em sociedade e até mesmo a comunicação como um todo? Com certeza, Patrícia, quando o elogio é sincero, quando o elogio é apropriado, ele facilita a aproximação das pessoas. Porque, mesmo que a pessoa tenha dificuldade de receber o elogio, a gente gosta de sentir que foi enxergado pelo outro com algum valor, né? Todos nós que somos seres humanos, somos seres sociais. E a gente precisa se perceber com um valor dentro desse grupo que a gente ocupa. O elogio é justamente uma forma da gente ouvir do outro que a gente está sendo valorizado. E todos nós gostamos e precisamos desse valor. Então, a gente tende a ser mais cooperativo com quem elogia a gente. A gente tende, inclusive, a ficar mais motivado para enfrentar desafios quando a gente é elogiado. E o elogio funciona quase como se fosse um elemento facilitador da aproximação das pessoas. Afinal de contas, quem é que não gosta de ficar do lado de quem gosta da gente, não é verdade? Oh, verdade verdadeira. Para a gente encerrar, doutora, vou falar do convívio familiar. Porque sempre tem aquela sensação de que, você é meu marido, você é minha esposa, você é minha mãe. Você fala isso porque você é minha mãe, você me elogia assim porque você é meu pai. Elogios de familiares, de cônjuges não contam? Tem que contar, não é verdade, Patrícia? Tem que contar, sim, com certeza. É claro que nas relações familiares, às vezes existem outros desafios, porque as pessoas com quem a gente convive cotidianamente são também as pessoas que acabam vivenciando com a gente os nossos maiores problemas, que percebem quando a gente está triste, quando a gente está feliz, porque estão ali do lado da gente todo dia. Dentro da família, é super importante que a gente possa nutrir relações também afetivas e de elogio, que a gente possa elogiar os esforços que as pessoas fazem dentro das nossas casas e dentro das relações, que a gente possa elogiar, inclusive, e reconhecer o quanto aquela pessoa é importante para a gente. É claro que,
como todos os elogios, a gente deve evitar o exagero. Porque se a gente exagera no elogio, a própria pessoa vai perceber que aí sim, você está dizendo isso porque você é minha mãe, né? Ou porque você é meu irmão. Mas, mais uma vez, se a gente investir na sinceridade e se a gente investir em realmente mostrar para a pessoa que a gente está enxergando ela e o quanto ela é importante para a gente, o elogio com certeza vai aproximar e facilitar os laços. Elogiar pode, sim, e com certeza transforma as relações das pessoas para melhor. Bom, então fica um conselho: elogie mais as pessoas e saiba receber mais esses elogios? Exatamente, Patrícia. Vamos então elogiar de maneira sincera, de maneira verdadeira, as pessoas com quem a gente tem possibilidade, proximidade para elogiar. E vamos também acreditar que, assim como quem está ao redor de nós tem valor, a gente também tem os nossos, né? É isso aí. Às vezes um elogio pode até melhorar o dia de alguém, né, doutora? Melhora o dia, melhora o bom humor e também faz com que a gente se torne mais propenso a elogiar os outros. Olha só que legal. Isso aí. Doutora Helena, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Foi um prazer. A senhora é muito gentil, viu? Oh, meu Deus, muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, você é muito generosa. Obrigada mais uma vez, viu? Um excelente final de semana, uma excelente Páscoa para a senhora e até uma próxima. Poxa, muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada também a todo o pessoal da CBN, aos nossos ouvintes. Eu desejo também uma excelente Páscoa e que a gente possa, todos nós, nos transformarmos, nos elogiando mais. É isso aí. Obrigada.